Seja uma bênção. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais interessadas em si mesmas. Está cada vez mais difícil ver alguém que se importa com seu semelhante. É muito complicado encontrar pessoas que estejam dispostas a perder para o outro ganhar. Dificilmente nos deparamos com alguém que queira simplesmente nos abençoar. Quando encontramos alguém para nos ajudar por livre e espontânea vontade, logo desconfiamos e pensamos que a pessoa está interessada em alguma coisa. Não é verdade? Tempos complicados em que estamos vivendo. Misericórdia. Você já parou para pensar em quantas pessoas foram usadas para te ajudar, para ser uma bênção em sua vida? E você? Você tem retribuído isso? Você tem ajudado alguém? Você tem sido bênção na vida de alguma pessoa? O problema é que para sermos bênção na vida de alguém, nós vamos ter que perder alguma coisa. Ou melhor, vamos ter que investir algo. E nós, por natureza, somos muito egoístas. Queremos sempre ter lucro e nunca prejuízo. Só que aquilo que parece prejuízo hoje pode até se tornar lucro no futuro. Mas que isso não seja a nossa motivação. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de uma pessoa que foi desafiada por Deus a deixar tudo para ser uma bênção. Seu nome era Abrão. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. A de hoje o tema será Seja uma Bênção. E vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 2. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Ora, disse o Senhor Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Irmãos e irmãs, para falarmos de Abrão, precisaríamos de um livro, porque com a sua história teríamos muitas coisas para aprender. Mas aqui no início, podemos ver o Senhor dizendo para ele sair da sua casa, da sua terra, da companhia de seus parentes e ir para uma terra distante, uma terra que ele nem fazia ideia de onde seria. Essa voz poderosa disse a ele que faria uma grande nação a partir da sua vida. E essa voz lhe dá uma ordem: seja uma bênção. Vale ressaltar aqui que Abrão largou tudo o que tinha apenas por ouvir a voz de Deus. Naquela época e na região que Abrão morava, não se tinha ainda ideia clara a respeito de Deus, o nosso Senhor. Era uma terra cheia de idolatrias, mas Abraão achou graça diante de Deus e com muita fé resolveu seguir o que aquela voz estava dizendo para ele. E não era uma voz simples, com uma direção simples. Era algo complicado, profundo e que necessitaria de muita coragem e ousadia. Pois ali, sair do seu conforto, das suas regalias e ir para um lugar que nem mesmo sabia-se onde era, foi realmente uma atitude de muita fé e coragem desse homem. Abraão largou tudo para ser uma bênção, tudo por causa da promessa do Senhor à sua vida. E olha que ele nem conhecia Deus, ele nem sabia quem era o Senhor, ele conheceu somente uma voz. E eu e você? Seríamos capazes de largar tudo para sermos uma bênção nas mãos de Deus? Seríamos capazes de largar tudo para criar uma nação, para sermos bênção na vida de outras pessoas? Seríamos capazes de sacrificar tudo o que temos e somos em prol de uma promessa, de um chamado, de um desafio? São perguntas muito sérias que mexem, irmãos, com o nosso interior. Talvez não precise de tanto, assim como foi com Abraão. Nem sempre Deus faz esses grandes desafios como foi com este homem, mas que Deus nos desafia a sermos uma bênção, e isso ele desafia. Que Deus nos chama e nos direciona a grandes obras, disso não precisamos duvidar. E tudo que Deus quer é que sejamos uma bênção. Uma bênção para o reino, uma bênção para a sociedade, para a nossa família, uma bênção para a igreja de Cristo, para a nossa comunidade. E nunca deveremos esquecer que no final das contas, nós somos bênçãos para as pessoas. Pessoas são o alvo da bênção de Deus em nossas vidas.
Não tem sentido sermos bênçãos para instituições. Nós temos que ser bênção uns para com os outros. Amém? Você é uma bênção? O que as pessoas dizem a seu respeito? Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que não ajudam o outro de forma alguma. Não oferecem nada de bom para ninguém. Parece que estão neste mundo isolados. Não se preocupam com um propósito ou com alguma missão. Olham somente para o seu próprio umbigo, com coisa que nunca precisaram ou que nunca vão precisar dos outros. E isso é muito ruim, isso é péssimo. Não seja assim. Seja uma bênção. Que a graça de Deus, o amor do Senhor, a bênção de Deus possa preceder a sua pessoa. Quando alguém te vir chegando ou que forem falar de você, que digam assim: fulano é uma bênção. Amém? Eu me lembrei de um cântico muito antigo que dizia assim: quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus. E no refrão desse hino dizia assim também: faze-me vaso de bênção, Senhor. Olha só que palavra, né? Que essa seja a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Assim como Abrão, vamos ser uma bênção. Digo isso porque hoje em dia muitos querem apenas ter bênçãos, mas eu e você somos chamados para sermos uma bênção. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra de desafio, ainda mais no mundo de hoje, ó Pai, onde tem tantas coisas ruins e erradas que as pessoas ensinam tanto egoísmo, meu Pai. Nós somos desafiados a ser uma bênção, assim como o Senhor falou para Abrão: sê tu uma bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos tomar essa missão, esse propósito, Pai, sobre a nossa vida. Ó Deus, talvez a vida do meu irmão e da minha irmã está sem sentido, está vazia, mas que nessa manhã ele entenda que quando temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós viramos uma bênção para as outras pessoas, meu Pai. Onde nos virem chegando, vão falar: ali está o fulano, ali está a fulana. É uma bênção de Deus. Que assim, meu Pai, o Senhor nos use, o Senhor mude o nosso coração, transforme a nossa mente, para a gente estar interessado, sim, em ser uma bênção para o Senhor, uma bênção para o teu reino, uma bênção para a família, uma bênção para a sociedade, para a igreja de Cristo, uma bênção, enfim, para todas as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos esclarecer e nos revelar onde e como o Senhor quer que nós sejamos uma bênção para as pessoas, meu Pai. No nome de Jesus, que nós não estejamos apenas, Pai, te servindo, vindo ao Senhor para ter bênçãos. É claro que vamos ter bênçãos, sim, do Senhor. A bênção da saúde, da paz, da provisão, da prosperidade, mas nada disso se compara em ser uma bênção, meu Pai. Então, que assim o Senhor nos ajude. Queremos ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Faze-nos vaso de bênção, vaso escolhido por Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e decretamos, ó Pai, e declaramos: nós queremos ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, você quer ser bênção? Seja bênção compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, dá uma força para o canal aí, convide mais pessoas a estar fazendo parte dessa comunidade de aprendizado da palavra. Todos os dias, 6 horas da manhã, devocional Personagens Bíblicos. Vamos aprender e orar ao Senhor, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã. Um grande abraço para você. Até amanhã, Deus assim permitindo. Desejo a todos vocês, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus.